E o tema de transformados para frutificar. São duas palavras retiradas exatamente do versículo. E eu queria então falar sobre missões hoje à noite, sobre esse tema. Pensando no Ibrahim, que é especialmente o mais novo, está ali desenhando. Então eu queria, até antes de vir para cá, eu disse para ele: Ibrahim, você já recebeu de seus pais ou da professora alguma missão, né? Difícil, sei lá, complicada de fazer? E aí ele ficou assim meio titubeando, aí Jéssica deu uma dica lá para ele. Então eu queria que Ibrahim, enquanto a gente está refletindo aqui, ficasse ouvindo aí o que a gente vai ver na palavra de Deus e ao final trouxesse para a gente um desenho, né, sobre a missão difícil que ele já recebeu na sua tenra idade. Quero então convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Quero repetir a leitura do versículo 10 com os irmãos e vou fazer na versão traduzida para o português, a nova versão internacional, né? A NVI. Colossenses capítulo 1, versículo 10, na versão na NVI, diz assim: E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Tem o I também aqui, mas eu vou deixar o I para depois, tá bom? Vamos orar, irmãos? Pai querido, Deus bondoso, nós agradecemos a Ti o privilégio de estarmos reunidos livremente, ó Pai, neste local. Tu, por alguma razão da qual desconhecemos, nos trouxestes para cá, ó Pai, e tens um propósito para as nossas vidas hoje. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que sejamos de fato fortalecidos e edificados pela Tua palavra, ó Deus. E que ao sairmos daqui, saiamos, ó Deus, dispostos, motivados para abençoarmos outras vidas, ó Pai, pregando o Evangelho e testemunhando do Teu Evangelho, da Tua vida em nossas vidas, ó Pai. Ouve, ó Deus, as nossas orações, porque nós a fazemos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, para quem não sabe, aqui tem um grupo de jovens, acho que foi alunos do pastor, mas eu sou filho de pastor. E meu pai foi missionário. Não sei se o pastor sabia disso. Foi missionário de missões nacionais na cidade do Crato, no Ceará. Eu tinha exatamente 5 anos quando meu pai saiu do seminário equatorial, em Belém, e foi para o Crato. Uma cidade muito influenciada, né, muito católica, onde a romaria do Padre Cícero, ali no Juazeiro, fica praticamente 10, 15 minutos de Juazeiro do Norte. Então, o catolicismo era muito forte, isso eu estou falando da década de 80, tá? Então, 70 para 80. Então, os mais jovens talvez não compreendam muito bem como se dava esse momento, né? E meu pai tinha além do ministério pastoral, em que a época, como hoje, para alguns obreiros do Senhor, a remuneração, né, as condições financeiras não eram muito fáceis. Então ele, para complementar a renda, ele costumava fazer algumas atividades. Ele comprava, na época se podia comprar remédios, ele revendia Anadol, Sonrisal, essas coisas assim, enchia o carro e saía durante a semana e tal. E aí meu pai, eu não sei se consciente ou inconscientemente, ele me atribuía algumas tarefas, algumas missões, ou alguma missão a fazer. E era para mim muito difícil. Eu tinha aí cerca de 10 para 11 anos quando lembro dessas coisas. Parece muito simples, mas as crianças vão entender direito. Assim, ele tinha que fazer alguns depósitos bancários e, diferente do que é hoje, que a gente faz isso
facilmente pelo aplicativo e tal, né? Mas a gente levava o dinheiro e tinha que preencher um recibo de depósito. Então, a princípio, ele me mandava para o banco com o dinheiro e o recibo preenchido. Chegava lá, já ia com medo do caixa lá dizer que estava incorreto, alguma coisa assim, enfim. Não sei por que aquilo passava pela minha cabeça, mas eu tinha esse receio de chegar em casa e ter acontecido, não de assalto, não era essa a questão, era de não conseguir cumprir com aquela missão que me foi dada. Depois ele passou a me entregar o dinheiro com o recibo de depósito, mas sem estar preenchido. Então eu já tinha que preencher. Então a primeira coisa que eu fazia era ver se tinha cheque. Porque, para quem não sabe, a gente tinha que discriminar o número do cheque. A minha esposa foi bancária durante muito tempo, sabe como é isso. O valor, né, tal. Formulário, muito obrigado. Mas os que não, muitos não sabem nem o que é isso. Então, o formulário de depósito, né? E aquilo era muito difícil para mim. Eu temia por não saber preencher, mas fui fazendo tal. Aquilo então tornou-se fácil à medida que eu fui praticando aquilo. Isso era a minha missão aos 11, 12 anos de idade. Depois ele nem sequer me entregava mais o formulário de depósito, eu já levava o dinheiro, já pegava lá, já sabia onde tinha, preenchia, entregava tudo. Tarefa muito simples. Deus nos deu uma missão. Uma missão para a igreja como um todo e uma missão para cada um de nós. À medida que o tempo vai passando, as especializações vão tomando conta das coisas. Então, os irmãos já notaram que nós, e eu acho que aqui todos já devem ter frequentado igreja, percebem que quando a gente fala do trabalho missionário, a gente não fala missão da igreja, nós falamos missões. E aí a diferença que a gente concebe, né, é que é apenas um S, né, é plural de missão. Mas aí a missiologia, né, essa especialização daqueles que se dedicam apenas ou apenas não, mas especificamente a trabalharem como missionários, né, a desbravar o trabalho missionário, o trabalho de evangelização, de levar a mensagem do evangelho àquelas pessoas que não têm, que não conhecem o evangelho, ou mesmo trabalhar no revigoramento, no avivamento, na recuperação de igrejas. Eles distinguem a palavra missão da palavra missões. Fazem uma diferenciação. Quando a gente fala de missão da igreja, a gente está falando do conjunto de várias atividades que é a missão integral da igreja. Uma igreja de Cristo Jesus, a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Ela prega o evangelho para as pessoas. Ela assiste as pessoas que têm necessidade. Não só necessidades materiais, mas necessidades emocionais, espirituais. Ela contribui para a sociedade de várias formas. Isso é uma missão da igreja. Ela é holística, ela é completa, ela envolve vários aspectos da vida humana. Mas quando a gente se refere à palavra missões, nós estamos identificando aquele ato, aquela ação da igreja de enviar pessoas para especificamente levarem a mensagem do evangelho. É essa a ideia, é essa a grande diferença. Inclusive a palavra missões, ou a palavra missão, da onde vem missões, vem do latim que significa enviar, do mesmo princípio de apóstolo, enviado. Todo crente em Cristo Jesus, toda a igreja de Cristo Jesus tem uma missão. E todos nós temos missões a fazer. E isso
está na Bíblia. Todos nós sabemos a grande comissão, né? Que é a Mateus 28, 19 e 20. Mas a atividade de levar o evangelho a outros que não têm o evangelho está em várias partes da Bíblia. A Convenção Batista a Convenção Batista Maranhense escolheu o texto de Colossenses 1:3. Cerca de aproximadamente há 60 anos depois de Cristo, né, no primeiro século, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos irmãos que moravam na cidade de Colossos, ou Colossas. Você vai encontrar esses dois nomes. Essa cidade não existe mais, tá? Essa cidade foi destruída por um terremoto. Mas nesse primeiro século, essa cidade ficava a cerca de 120, 150 quilômetros na estrada que vai a Éfeso, ou seja, 120 quilômetros de Éfeso, uma grande cidade que ainda existe hoje, na Turquia. Fazia parte de um conjunto de outras duas, Laodiceia e Herápolis. Laodiceia é muito conhecida por conta das igrejas, das cartas endereçadas às igrejas da Ásia no Apocalipse. Mas essa Hierápolis, Laodiceia e Colossos, ou Colossas, eram 3 cidades que ficavam no vale de um rio, Rio Lico. E quando se levavam as mercadorias, as especiarias da China, da Índia, que é do leste, né, do Oriente, para a Europa, os caminhos passavam por essa cidade, elas tinham uma importância muito grande. E o apóstolo Paulo nunca chegou a conhecer aqueles irmãos. Eu sempre digo aqui, às vezes na escola bíblica dominical, que existem lições nos textos bíblicos que são secundários, são periféricos, mas são importantes. Mesmo sem nunca ter ido àquela igreja, vocês podem dizer, como é que você faz essa afirmação? Se você mantenham a Bíblia aberta em Colossenses e veja que no versículo 2, deixa eu ver a referência, irmãos. No capítulo 2, desculpem, no versículo 1 diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, diz o apóstolo Paulo, em parceria com Timóteo, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Irmãos, quantas vezes nós olhamos as igrejas sangrando, morrendo, e nós, não tem nada a ver comigo. Se você é servo de Cristo Jesus, se a fé brotou em seu coração, tem a ver com você. É o reino de Deus que está em jogo. O apóstolo Paulo escrevia para igrejas das quais ele tinha participado do início do trabalho, como também para aquelas que sequer ele tinha ido lá. Qual era a relação de Paulo com esta igreja? Provavelmente, irmãos, o evangelho chegou a Colossos, Hierápolis, Laodiceia, por meio de um servo de Cristo Jesus, que nós diríamos um pastor, que se converteu através do ministério de Paulo na 3ª viagem missionária, quando ele ficou na cidade de Éfeso. Não dá tempo de fazermos isso, mas se você for lá no capítulo 28 de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo ficou 2 anos na cidade de Éfeso, aguardando alguma coisa, porque ele foi muito mal recebido na sinagoga, então ele usava as dependências de uma escola chamada Escola de Tirano. Tirano aí não é o ditador, deve ser o nome de alguém. E ele recebia as pessoas ali. E diz o texto que gregos, judeus e gregos ouviram, ou judeus e gentios ouviram o evangelho.
E provavelmente um deles foi Epáfras. E aí, Epáfras foi, como é normal para qualquer um que aceita Cristo Jesus, levou o evangelho até essas cidades. Como sabemos disso? Você lê no versículo 7, versículo 7 do capítulo 1, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, o evangelho chega àquela cidade. E aí, depois que Paulo é levado a Roma, isso por volta do ano 60, ele fica à disposição da justiça e ele aluga uma casa em Roma. E, de novo, ele fica 2 anos em Roma. E vigiado, é claro, por um soldado, por um policial, um segurança lá, segurança pública, que ficava, digamos assim, observando se Paulo não ia fugir. Longe disso, porque Paulo estava querendo aproveitar aquela oportunidade. Então, ele, nessas circunstâncias, ele tinha a liberdade de receber muita gente. Pessoas que iam ouvir o evangelho, mas também outros que já o conheciam, entre eles Timóteo. Por isso que quando ele começa a carta a esses irmãos, no versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E aí ele faz aquela saudação que eu fiz aqui no começo. Não é coisa da nossa cabeça. É muito comum na saudação de Paulo, ele diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí, entre aqueles que foi visitá-lo, ou passou algum tempo com ele, foi esse nosso irmão pastor em Cristo Jesus da igreja de Colossos, chamado Epáfras. Se você for lá no capítulo 4, eu até anotei alguns nomes de pessoas, como por exemplo, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos e Lucas estiveram com Paulo nesses 2 anos. Não sei se os 2 anos completos, mas pelo menos em algum momento eles foram visitar Paulo. A partir do versículo 7 até o 14 do capítulo 4 de Colossenses, você vai encontrar o nome dessas pessoas. Então, o que Epáfras faz? Conta o que está acontecendo na igreja em Colossos. E 2 coisas são destacadas no que ele fala. Primeiro, são elogios àqueles irmãos, que estão registradas no capítulo 1. E a partir do capítulo 2, Paulo inicia uma série de observações ou de comentários, tentando ajudar aqueles irmãos a não se desviarem da fé. Há uma heresia gnóstica sendo introduzida naquela igreja. E a partir do capítulo 4, Paulo vai então, do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai fazer recomendações àqueles irmãos para que eles não entrassem nessa onda. Vejam, nunca conheceu aqueles irmãos, mas estava preocupado com o progresso do evangelho. Mas eu não quero entrar nas heresias, eu vou deixar isso para o pastor em outra oportunidade. Eu quero apenas refletir no capítulo 1. Então veja que o apóstolo Paulo, depois de ouvir o nosso irmão Epáfras, servo de Cristo Jesus, fiel companheiro de Paulo, ele diz que agradece a Deus por aqueles irmãos. O evangelho chegou até aquela igreja, até aqueles irmãos, por meio de Epáfras. E aí, nesse capítulo 1, depois que Paulo faz a sua saudação, se identifica no começo da carta, e ele então começa a dizer que orava por aqueles irmãos. E na oração de Paulo, eu diria, há 2 momentos. Um é de gratidão e o outro é de petição. A oração de gratidão era porque aqueles irmãos
tinham um bom testemunho. Veja o que ele diz: sempre agradecemos a Deus, versículo 3, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Ele usa o plural, oramos, porque eu creio que Timóteo ele cita o nome de Timóteo, então os dois estão escrevendo a carta. E eu vou usar e dizer assim, Timóteo deve ter dado alguns pitacos, né, usando uma linguagem assim informal para Paulo. Mas ele diz isso: eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Por quê? Porque eu tenho ouvido de Epáfras e provavelmente de outras pessoas que conheciam aqueles irmãos. Lembrem que Onésimo é um escravo que volta. Na carta de Filemão você vai ver que ele volta e ele é ali daquele vale, daquelas cidades. Inclusive Aristarco deve ser o filho ou parente de Filemão. Isso são especulações, mas o que eu estou querendo que os irmãos percebam é que as informações que Paulo tinha acerca daqueles irmãos eram boas. Ele diz assim: tenho ouvido da fé de vocês, que vocês têm em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, a gente tem um conceito equivocado de fé. Eu não diria equivocado, mas a fé tem muitos sentidos. Quando a gente diz assim, fulano não tem fé, é por isso que as coisas não acontecem com ele. Porque a gente associa a fé a uma capacidade de acreditar que uma coisa vai acontecer para ela acontecer. Não é isso que a gente tem o conceito? Então, quando a gente diz fulano tem muita fé, a gente pensa assim, é alguém que tem um poder sobrenatural de fazer as coisas. Mas quando Paulo escreve que ele tinha agradecia a Deus pela fé, por ouvir falar da fé que eles têm em Cristo Jesus, é a confiança que aqueles irmãos demonstraram depois de ouvir o Evangelho, de que Cristo Jesus os salvou. Então isso é fé doutrinária, é fé convicção, de que, olha, vocês permanecem firmes de maneira inalterada, vocês continuam crendo, depois de muitos anos, depois de ouvir o Evangelho, que só Jesus Cristo salva. Quantos de nós nos desviamos da fé com o passar do tempo? E quão bom é saber que pessoas no passado deram bom testemunho, eles nos alimentam, nos faz permanecer na fé, nos faz agradecer a Deus, como é bom conhecer pessoas que, apesar de todas as dificuldades, de todas as tribulações, de tudo que passou na vida, mantiveram-se firmes e não se desviaram. Ontem eu estava visitando a irmã Nilde, que está operada, e aí estava passando um programa, não quero fazer propaganda, mas era da Globo, do Mion, e passa uma menina seminua, de biquíni, ele está lá em Cancún. Obrigado, Tassi, muito obrigado. E esse ar-condicionado, pastor, depois a gente precisa direcionar aqui, que ele vai certinho, né? E quando a menina aparece na tela, a Ana Paula diz assim, eu não lembro do nome, como é o nome? Uma cantora evangélica. Era alguém que em algum momento da vida frequentou a igreja e cantava na igreja. E a minha esposa falou que já tinha ouvido falar dela, até comentou que ela foi a um programa, acho que da Eliana, e a Eliana disse, quer dizer que tudo o que você fazia era mentira, era fingimento, e ela disse que algumas coisas eram. Isso é desmotivador para quem é crente em Cristo Jesus. E isso tem sido tão comum. Mas como é bom a gente ver, às vezes até pessoas que são ridicularizadas. Porque elas são quadradas. Eu não estou dizendo que o crente tem que ser quadrado. Mas eu estou querendo dizer que aquilo que nós cremos não é negociável. Não importa se o mundo diga que a Bíblia está desatualizada, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, não há o que mudar. E aqueles irmãos
mantiveram a fé em Cristo Jesus. Mas, para além disso, aqueles irmãos demonstravam a fé que eles tinham com ações. Diz o texto, ainda no versículo 4, ou 3, 4. Tenho ouvido falar da fé e do amor que tem por todos os santos. Irmãos, o amor que Paulo demonstra para com aqueles irmãos, preocupando-se com eles sem sequer conhecê-los, também existia no coração daqueles irmãos. Certamente Paulo já tinha ouvido falar da ajuda ou da assistência, do trabalho que aqueles irmãos tinham feito com outros irmãos, provavelmente entre as igrejas locais. Cooperação. É impossível, estou exagerando, mas parece ser impossível hoje se fazer um trabalho com um grupo de igrejas que são estabelecidas no bairro Coajape, Coama, Turu. Por quê, irmãos? Nós competimos uns com os outros? Ou nós servimos a um único rei? Não faz sentido isso. Não importa se o trabalho que fizermos juntos levará mais gente para a igreja X, Y, Z. O que é importante é que a obra do Senhor, é que o evangelho verdadeiro está sendo propagado e as pessoas estão saindo do inferno, estão sendo libertas. Isso é que é importante. O resto não importa. Diz o texto: ouvi falar da fé de vocês, ouvi falar do amor de vocês. E aí ele diz assim: por causa da esperança que está reservada a vocês no céu. Por que aqueles irmãos mantiveram a fé? Por que aqueles irmãos amavam uns aos outros ou trabalhavam para o bem do outro? Por que eles davam bom testemunho? Porque eles tinham os olhos fitos no céu, não para essa realidade terrena. Olhando para esse mundo, nós vamos tropeçar. Nós seremos traídos, nós seremos desprezados. O apóstolo Paulo diz isso, que muita gente o abandonou. Esses aqui que ele cita, inclusive Marcos, que um dia tinha abandonado, o ajudou bastante. E curiosamente, as 3 palavras que ele cita aqui, irmãos, o evangelho chegou até vocês, ele diz isso, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. E aí ele diz: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Aquilo que ocorre aí entre vocês está ocorrendo aqui também. De uma maneira provavelmente diferente, por meios diferentes, mas está expandindo com os que são fiéis. E eu vou correr o risco de pecar. São poucos. Porque a Bíblia diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a Bíblia diz que a gente deve orar para que o Senhor envie, porque a seara é grande, mas aqueles que estão dispostos a colher são poucos. São poucos. Mas a obra segue, porque ela não depende de quantidade e eu diria nem de capacidade de nenhum de nós. Ela se mantém pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Nós podemos ajudar, cooperar, mas também podemos atrapalhar. Mas aí, ele segue dizendo que ele também pede por aqueles irmãos. E veja que o motivo da petição é, vamos dizer, a razão pela qual ele pede tem a ver com pelo que ele agradece. Porque ele diz no versículo 9, depois de agradecermos a Deus por tudo isso e tal, no versículo 9 ele diz: por essa razão, por que razão? Por vocês darem bom testemunho, como eu tenho citado, o apóstolo Paulo falando, desde o dia, por essa razão, ou seja, de
de ouvir falar de vocês, de ouvir falar bem de vocês, do bom testemunho que vocês têm dado. Versículo 9. Desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. O pastor falou aqui, está explodindo, né? Vamos dizer assim, para falar do evangelho. Precisamos orar. Até antes de falar. As missões implicam em orar também, irmãos. E enviar e orar e sustentar. Todas essas coisas fazem parte de missões. Mas aí ele diz assim, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir. E é o que ele pedia? A primeira coisa que ele pede é que eles fossem cheios. Parece uma redundância. Pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Cheios e pleno. Parece ser a mesma coisa, né, Lívia? Assim. E não é cheios ou plenamente conhecedores de Deus, é da vontade de Deus. Não é curioso isso? Irmãos, há pessoas que são peritas em Deus. Elas explicam detalhes, vírgulas de tudo. Discutem o sexo dos anjos, mas não sabem qual é a vontade de Deus e nem sabem usar o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, as experiências que ela tem a serviço de Deus. É por isso que ele diz assim, que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria é mais do que capacidade de compreender as coisas. Há gênios no mundo. E nós conhecemos muitos, mas que não têm sabedoria nenhuma no viver. Perdem a vida precocemente porque não sabem aplicar, que não sabem viver, vamos dizer assim. Quantos jovens geniais, cantores, artistas, que aos 20, 30 anos deram cabo da vida. Há pouco tempo morreu Amy Winehouse. Poucas vezes eu vi alguém com tanto talento. Não sei se vocês já têm um tempo, né? Não sei se os mais jovens, enfim, mas ela também é jovem. 20 e poucos anos, é isso? Não sei se 30 e poucos anos. Viveu a vida adoidado. Todo mundo fala do talento, da inteligência de Raul Seixas. Gênios, mas não eram sábios. E quando a gente fala de sabedoria, irmãos, é você saber, você conhecer determinada coisa e saber usar aquele conhecimento no momento certo para resolver problemas. É saber aplicar o conhecimento. Isso é sabedoria. Então Paulo pede que eles conhecessem. É claro que ele não está dizendo que eles não deveriam conhecer a Deus, mas as duas coisas não são separadas, as coisas andam juntas. Conhece a Deus e conhece a vontade de Deus, mas só o conhecimento de Deus não é suficiente. O pastor Isaltino Gomes, de saudosa memória, eu cito sempre os irmãos aqui, ele morreu em 2013 de câncer, mas ele deixou vários livros e alguns artigos publicados na internet. E tem um dos artigos que ele diz assim: teólogos sem Deus. Teólogo, botem na internet, leiam, é maravilhoso. E ele cita o texto de Jeremias, que os doutores da lei não me conhecem. Não me lembro agora da referência, mas ele está dizendo assim: falavam sobre Deus sem o conhecerem. É triste ver a nossa liderança. Quando eu digo nossa liderança, não falo necessariamente das igrejas batistas, das igrejas em geral que se declaram cristãs, que falam muita coisa, tem muita profundidade sobre o que falam sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Muito menos a vontade de Deus. Mas ele diz que
orava por aqueles irmãos para que eles tivessem pleno conhecimento da vontade de Deus, mas não só conhecer, mas aplicar esse conhecimento no dia a dia. Então, muitas vezes nós tentamos convencer Deus da nossa vontade, como se a nossa vontade fosse melhor do que a dele. Mas como disse o pastor ainda no começo deste culto, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Na oração, irmãos, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Renuncie à sua e espere. Veja os frutos. Veja a vida de alegria no Espírito que você vai ter. Mas não é uma vida sem preocupação, sem adversários. Não é isso que Paulo ensina. Porque quando Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 16, se a André puder abrir para mim, me ajuda. 1 aos Coríntios 16, versículo 9. O apóstolo Paulo, olha como Paulo sabe da importância da oração e também sabe que as coisas não serão fáceis para ele. Ele diz assim, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta e há muitos adversários. Irmãos, há muita oportunidade de pregar o evangelho, mas não será fácil. Há muita oposição, há muitos adversários. E como a gente pode resolver isso? Como a gente pode enfrentar isso? Submetendo-se à vontade de Deus, orando, rendendo-se à vontade de Deus. Então, com toda a sabedoria, é preciso conhecer e saber aplicar no momento certo os textos bíblicos, na ocasião certa. Então, a gente precisa deixar de lado o nosso entendimento como humano, porque as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. E é o Espírito de Deus habitando em nós que nos ajudará a, em cada circunstância, saber como fazer e como agir com prudência. E aí, para que, então, ser cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual? Para que isso? Para se exibir? Como alguns fazem? Não. De forma alguma. Para que, aí sim, chegamos ao versículo, depois que ele diz, por essa razão eu oro, vocês cheguem com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e o versículo 10 ele diz, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo agradá-lo. Pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento, é o pré-requisito para vivermos uma vida digna e agradarmos em tudo a Deus. Curioso isso, não é? Muito curioso. E qual é a vontade de Deus? Para a igreja, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para você é contribuir com isso. Assim como Epáfras fez. Um desconhecido, comparando com Paulo. Mas Deus escolheu boiadeiros, né? Criadores, cobradores de impostos, reis, gente de nacionalidades diferentes, de nível educacional, de escolarização diferentes. Não era isso que fazia a diferença. Era conhecer a vontade de Deus com sabedoria e entendimento. Para fazer missões, irmãos, nós precisamos ser transformados. A transformação começa com a mensagem do Evangelho, iniciando-se com uma conversão, submetendo-se a essa afirmação:
a essa fé de que só Jesus Cristo é o Salvador, e a partir daí você vai ser ensinado, como diz Epáfras, discipulado, né? O amado cooperador e fiel ministro de Cristo, aprenderam com ele. Corriam risco, sim, porque é preciso, na vida cristã, é preciso estar permanentemente atentos às ciladas do maligno, porque elas virão. Não pense que ele não vai agir para lhe desviar do caminho. Então, para termos um bom testemunho, viver de maneira digna do Senhor e em tudo agradá-lo, ou seja, para sermos transformados, Paulo ora para que aqueles irmãos entendam o Evangelho e sejam capazes de aplicar essas verdades ao dia a dia deles e à evangelização. Irmãos, eu não sei se os irmãos já notaram que a evangelização, o movimento missionário tem sido muito questionado hoje em dia. Ele é considerado politicamente, né, por muitas pessoas, como prejudicial. Eu disse, como pode ser prejudicial? Porque ele, dizem eles, enfraquece ou destrói a cultura das pessoas. Quantos de nós já ouvimos falar que os missionários que são criticados por isso, vão lá se infiltrar ou se introduzem numa tribo lá no Amazonas e reclama-se de que eles tiram os hábitos, a cultura indígena e introduzem algo europeu, né? Todo mundo que já leu ou já viu algum comentário sobre a história de Robinson Crusoe, né? É o mesmo mote, né? Ele está tentando evangelizar alguém e ele usa a Bíblia para evangelizar alguém, e aquele nativo diz assim, eu não conheço um Deus que saia de um livro como esse, e ele mostra lá para um animal, um jacaré, eles veneram animais, e ele disse, Papua é o meu Deus, eu vejo esse Deus. Então, quando você diz que o verdadeiro Deus é um Deus que você não pode torná-lo em materializá-lo, Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade, você está então descaracterizando a cultura nativa. Então politicamente, vamos dizer assim, é prejudicial. E dizem que religiosamente ele é limitado, ele é tacanho, porque ele defende que só em Jesus há salvação. Então, as pessoas dizem que isso é uma maneira muito arrogante afirmar que só em Jesus pode ser salvo. Então, evangelizar passou a ser visto como uma interferência imperdoável na vida das pessoas. Como enfrentar isso? Só com o pleno conhecimento da vontade de Deus, que nos dá a disposição de trabalhar, e a sabedoria e o entendimento espiritual para, em cada ocasião, usarmos dessa ação do Espírito em nós para alcançarmos as pessoas. Então, encerrando, existem duas consequências de uma vida transformada que agrada a Deus. E está no versículo 11. Tem outras consequências, mas eu não vou explorar, que seria depois do versículo 11. A primeira consequência é o que está escrito no versículo 10, que diz assim, frutificando em toda boa obra. Então, esse pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, nos faz produzir frutos. E que frutos são esses? Atos, atitudes, ações, cheias de amor, que glorifica a Deus. Não é algo que a gente faz para receber o reconhecimento de terceiros, de outros, ou mesmo para nos apresentarmos diante de Deus, de maneira que recebemos elogios ou pleiteemos algum tipo de
de mérito diante dele, nada disso. Esses atos são atos ou são atitudes, são ações que nós praticamos em que quando as pessoas olham para elas, quando veem a gente fazendo isso, elas reconhecem que quem está agindo ali é Deus. Não pode um homem tão incapaz ou não interessa a sua formação, esse tipo de ação é aquilo que só Deus, por meio dessa pessoa, pode fazer. É o que Jesus ensina, por exemplo, em Mateus 5:16. Por favor, André. Mateus 5:16. O que fazemos é para a glória de Deus. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, não para que vocês recebam elogios, mas para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, ou a seu Pai que está nos céus. E a segunda consequência é o crescimento, crescendo, no conhecimento de Deus. Crescimento no conhecimento de Deus. Conhecendo mais a Bíblia. Conhecendo mais a verdade revelada por Deus. E por meio de um conjunto de experiências que vamos tendo ao longo da vida, nós vamos entendendo plenamente, ou na medida em que podemos compreender quem de fato é Deus e ainda mais a sua vontade. Que alegria é essa? Porque quando a gente continua lendo esse texto, você vai ver que isso redunda em glória a Deus. Diz assim, dando graças ao Pai, versículo 12, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois por quê? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você quer viver de maneira altaneira, de maneira alegre, em que as pessoas olhem para você e digam assim, alguma coisa diferente nessa pessoa, busque isso aqui. Peça para os irmãos da sua igreja, peçam para os nossos irmãos orarem por isso, para cada um de nós alcançar isso. Não há missões sem isso. Não há como sermos transformados sem essa intervenção miraculosa do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque as nossas vontades são outras. Nós queremos desculpa a expressão, rosetar. Nós queremos brincar carnaval, nós queremos ir para o arraial, nós queremos tudo isso. Não queremos abdicar dessas nossas vontades. E aí, quando as pessoas olham para esse seu testemunho, dizem assim, não há alegria na igreja. Como? Se houvesse alegria, eles gostariam de estar lá. Graças a Deus pela vida dos irmãos que se mantêm fiel, como esses irmãos de Colossos, porque eles inspiram as nossas vidas. E Paulo diz assim, eu oro para que vocês continuem crescendo até atingirem o ápice, até atingirem o máximo do pleno conhecimento de Deus, para que esse testemunho de vocês cresça, a ponto de alcançar o mundo. Que isso seja a nossa realidade, irmãos. Que eu deseje isso, que você deseje isso, não no mês de missões, ou não só no mês de missões estaduais, mas ao longo de toda a nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.